Hoje vamos falar de gerenciamento de risco. É um tema importante para a empresa, a gente não pensa muito nisso, mas vou dar uma ideia para vocês por que da importância. Alguém imaginava que teríamos pandemia em 2020? Não. E provavelmente nas matrizes de risco de várias empresas, isso não constava lá. Mas se tivesse constado, provavelmente teria uma ação se houvesse esse risco, que teve. Hoje, pandemias já são esperadas em vários mapas de risco de empresas. Então, eu fiz aqui um modelo que eu vou botar em Excel, eu fiz no Notion, mas eu vou botar em Excel para você, e vou disponibilizar você preenchendo o nosso formulário aí embaixo, tá? Então, como é que funciona essa planilha? Eu fiz um modo simples, não tem categorias certas ou não, você pode mudar aí. Mas o que é isso? Eu falo aqui, ó, descrição, a categoria do risco, e aí na categoria eu estou falando se é um risco trabalhista. Aqui eu posso ter vários riscos, tá? E esses são usados na minha empresa. Risco trabalhista, riscos ambientais, risco de segurança, risco de imagem, risco de compliance, riscos operacionais, riscos financeiros e riscos estratégicos. E não impede de uma atividade ter mais de um tipo de risco. Aqui eu tenho a probabilidade. Qual a probabilidade dela aparecer esse risco? E aí eu botei aqui muito baixa, ou seja, pode não aparecer. Eu tenho baixa, que pode aparecer, mas é muito raro. Eu tenho média, alta e muito alta. E aparecendo, aconteceu isso. Qual o impacto que eu tenho? E aí eu tenho muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. Tá? Esse NR não é nada mais que a multiplicação da média vezes da probabilidade versus o impacto. Tá? É em número. Aí, multiplicando isso aqui, que eu dou pontuação para esses itens, que eu vou botar no Excel para vocês, ele pode se tornar extremo, alto, médio ou baixo. Aqui eu tenho os controles que eu faço para poder verificar esses riscos, e aqui eu tenho as respostas que é possível dar para cada risco. E nas respostas eu tenho como explorar, evitar, reduzir, transferir ou aceitar, porque tem risco que você só aceita, você não tem o que pode ser feito por ele, né? E aqui a ação de resposta. Para essa resposta, o que eu tenho que fazer? E aqui o responsável. Vou dar alguns exemplos para vocês. Eu vendo material didático específico, muito específico para a área governamental. Então eu tenho poucos clientes. Então um risco que eu tenho é dependência de poucos clientes. Isso me dá um risco operacional, risco financeiro e risco de imagem. De imagem, se eu tenho poucos clientes, imagine eu, tenho poucos clientes nesse serviço. Se eu não presto um serviço de qualidade e ele fala mal de mim, eu tenho um risco de imagem, porque é muito pouco cliente e eles se conhecem. Então eu tenho esse risco. Qual a probabilidade de acontecer esse risco dessa dependência? É média. Eu tenho isso, mas eu estou procurando fazendo outro serviço para diminuir essa dependência desse único serviço. Se eu perder esse cliente, eu tenho um impacto altíssimo no meu financeiro, principalmente no meu financeiro. Então, o que eu faço? Eu fico acompanhando as notificações e tento responder eles mais rápido. Então, qualquer coisa que eles reclamem, ou que eles critiquem, ou que eles sugiram, eu fico de olho e tento responder o mais rápido para isso. Então, qual a resposta que eu tenho para isso? Que eu tenho é explorar, ou seja, a ação que está vinculada a essa resposta é diversificar clientes. Né? Aí tem mais, ó. E também criar um fundo de reserva. São duas ações aqui. Um é o fundo de reserva, deixar dinheiro em caixa, e o outro é diversificação de clientes. Vamos pensar outra aqui? Ó, aqui, escritório, incêndio. Eu estou no escritório que tem um prédio. Pode ter incêndio aqui, dentro do meu escritório, como pode ter na sala do vizinho. E como é que eu mitigo isso? Então, se tiver um incêndio aqui, qual o risco que eu tenho? Eu tenho um risco operacional. Talvez financeiro, se eu pensar que vou gastar dinheiro também, podia botar. Qual a probabilidade? É muito baixo ter incêndio no prédio. Ainda mais que eles botaram agora um sensor de fumaça no prédio todo, instalaram, é mais difícil. Tá? Qual é o impacto? É médio, porque ao ter incêndio, aqui a gente consegue trabalhar de casa, mas a gente perde uma estrutura básica. Tá? Que controles eu tenho? Eu tenho um seguro, que ele está em dia, e eu tenho um sistema de detecção de incêndio. E qual vai ser a minha resposta para o incêndio? Transferir.
Ou seja, a ação de resposta vai ser home office. Ok? Vamos tentar mais um aqui, que eu ainda não preenchi todos. Aqui, nova pandemia. Se tiver uma pandemia, eu acho que pega todos os riscos. É estratégica, é operacional, é financeira, é tudo. A probabilidade de uma nova pandemia é baixa, mas existe. E o impacto dela é altíssimo. Porque quando você tem pandemia, as pessoas tendem a não gastar. Para uma área minha, que é educação, e eu tenho a parte à distância, a pandemia, por estar à distância, e meu material seu, ele tem a modalidade à distância, ela é boa, porque eu vou estar na frente de várias pessoas. Mas se eu pensar na área de consultoria e gestão, eu não tenho, é um impacto altíssimo, eu não tenho que fazer. Né? Quais são os controles que eu posso ter numa pandemia? Eu ter opção de home office rápido para isso. E qual a resposta que eu tenho para a pandemia? Aceitar. Eu tenho uma resposta. Eu não tenho como curar a pandemia. Não tenho. Então, eu ponho home office e vou botar outra aqui agora. Ó. Fundo de reserva. Eu tenho um fundo de reserva bom que me garanta 6 meses, 1 ano ou mais. Ok? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Ó. Ataque ao servidor de arquivo. Que é um risco de segurança que eu tenho. A probabilidade é média. Meus arquivos estão em nuvem, estão na plataforma, na Microsoft. Tem chance de povo atacar lá? Tem. Eu acho até que pode abaixar para baixa aqui, que média. Mas eu botei média. Tá? O impacto é muito alto. Se pegam meus arquivos e somem com eles, é quase que começar do zero em várias coisas que eu tenho. Então, quais são os controles que eu tenho? Eu tenho um backup em nuvem, automático deles. Eu tenho o backup físico mensal, que eu ponho o HD externo. Eu tenho um antivírus e tenho firewall. Então, são algumas coisas que eu posso controlar. Qual é a resposta? É só reduzir. Eu não sei qual a resposta que eu teria aqui, porque eu já tenho os controles. A resposta seria subir o último backup. Pronto, é a resposta que eu tenho. Se acontecer isso. Ficou difícil? Não. Ficou, um pouco, né? Ficou? Deixe sua dúvida aí. Eu vou deixar esse arquivo para você receber ele e você controlar seus riscos. É importante não só que você, como dono, saiba disso, mas tenha pessoas específicas da sua empresa que olhem para esses riscos. Né? E ele pode ser atualizado mensalmente, cada 2 meses se atualiza isso aqui. Para quem tem conselho de administração ou conselho consultivo, é uma ferramenta muito importante isso aqui. Se inscreve, dá o joinha, o like aí, compartilha e eu te espero no próximo vídeo. Um abraço!